Oi, gente, tudo bem? Bom, eu decidi fazer esse vídeo do Enem, primeiramente, né, porque as inscrições estão abertas e também porque eu vejo que muita gente tem bastante dúvida, né, de como é a prova e como que funcionam os processos de seleção, né? Então, como que é o ingresso nas faculdades através do Sisu, ProUni e FIES. Então, bom, as inscrições do Enem estão abertas, né? Elas abriram agora no dia 11 de maio e terminam no dia 22 de maio. E o pagamento, né, para aqueles que não estão isentos, termina no dia 28 de maio. Então fique bastante atento a essas datas, né, para você não perder a inscrição apenas por uma desatenção. Esse ano nós tivemos uma novidade, né, vai ter a introdução, houve, né, a introdução do Enem Digital, que vai acontecer nos dias 22 e 29 de novembro, e você também vai ter o Enem Impresso. O Enem Impresso ele acontece no dia 1 e no dia 8 de novembro. Caso você vá fazer Unicamp e FUVEST, não escolha o Enem Digital. As datas coincidem, né? Então, no dia 22 de novembro você tem a primeira fase da Unicamp e no dia 29 de novembro você tem a primeira fase da FUVEST. Essas datas, claramente, assim, são as datas propostas, caso não ocorra o adiamento do Enem. Então fique bastante atento a essas datas e as notícias para qualquer mudança que aconteça, você já esteja aí, não perca as inscrições ou as datas das provas por nenhuma bobeira mesmo, tá? Bom, então a prova do Enem, né, ela é composta por 2 dias. No primeiro dia você tem 5 horas e meia para completar a prova e essa prova, né, ela é englobada por uma redação, 45 questões de ciências humanas, né? Então, filosofia, sociologia, história e geografia, e 45 questões de linguagens, sendo 5 de línguas estrangeiras, né? Vocês optaram por inglês ou espanhol no momento da inscrição, e 40 questões de linguagem portuguesa mesmo, tá? Assim, eu acho a prova de linguagens, num geral, bastante interpretativa. Assim, não vão cair conteúdos, assim, nossa, muitos conteúdos, umas regras e tal, não vai acontecer isso. A prova é bastante interpretativa, mas aí que tá o grande problema, né? Às vezes provas interpretativas confundem e abrem margem, né, para você interpretar de maneiras diferentes do que aquela que a prova quer que você interprete. Além disso, né, assim, o Enem, ele sabe exatamente no que os alunos se confundem. Então, às vezes, eles te dão uma tirinha ou uma charge. E eles estão perguntando sobre uma interpretação, sei lá, do primeiro quadrinho da tirinha. Mas você interpretou a tirinha num geral. E, tipo, tudo bem, você interpretou certo a tirinha no geral, mas ele não queria saber a interpretação geral. Ele queria saber a interpretação daquele primeiro quadrinho. Mas aí, como eles sabem que as pessoas se confundem, nas alternativas, você vai ter a resposta que você acha que é. Você vai ter a resposta da interpretação geral. E aí você vai lá, beleza, assinalei e coloquei essa. Mas você não se atentou à pergunta para ver que ele realmente queria saber do primeiro quadrinho. Então, esse é um grande problema do Enem. Por isso que às vezes as pessoas falam, aquela questão tinha mais de uma alternativa correta. Mais ou menos, né? Ela tinha e não tinha, porque se você tivesse atentado à pergunta, ao que ele de fato queria, não teria 2 alternativas corretas. Então, assim, então fique bastante atento às perguntas. O Enem sabe que os alunos se confundem com essas coisas. Eles sabem exatamente o que o aluno se confunde, o que o aluno não entende direito. Então, assim, então fica bastante atento à pergunta, né? E outra coisa, gente, leiam as perguntas antes de irem para os textos ou para as tirinhas, para vocês saberem exatamente o que vocês têm que procurar. Antes eu lia todo o texto, depois eu lia a pergunta, e aí eu tinha que ler o texto de novo para encontrar a resposta. Então, assim, não faça isso, você vai economizar tempo e vai economizar sua mente, né? Porque se você ler a pergunta antes, você vai ler o texto uma vez, porque você já sabe exatamente aonde você tem que procurar a resposta. Então, leiam as perguntas antes. Isso é uma dica valiosa. Eu só comecei a fazer isso ano passado e eu senti que isso melhorou realmente o meu tempo de prova. Eu sempre fui um pouco lerda para fazer algumas coisas, então, assim, eu acho que isso economiza muito tempo e você dá um descanso para a mente, né? Porque você não vai ter que ler o texto 2 vezes, você só vai ler uma. Então, isso dá uma economizada aí. Bom, no segundo dia do Enem, né, você tem 45 questões de matemática.
e 45 questões de ciências humanas. Ciências humanas não, ciências da natureza. O que acontece? Assim, as questões desse segundo dia, elas são bastante diversas. Então você não tem mais questões que você lê o texto e a resposta está no texto. São muito variados. Você vai ter realmente algumas questões interpretativas, mas você vai ter outras que vão ser teóricas, algumas outras que vão ser de conta mesmo, algumas de lógica. Então, assim, isso nessas 4 disciplinas que caem no segundo dia, é isso mesmo que acontece. São questões bastante diversas e que vão cair de todas as formas, de forma teórica, de forma de conta mesmo. Então, assim, fuja desse mito de que no Enem você não tem que estudar. Né? Eu já ouvi várias vezes pessoas falando, o Enem é de boa, é só ler e a resposta tá lá. Não é bem assim que funciona, tá? O Enem, ele tem se tornado uma prova mais conteudista. E isso tanto na parte de ciências humanas, né? Como na parte de ciências da natureza e matemática, assim, ele saiu do padrão. Né, assim, a gente notou principalmente no passado uma mudança muito brusca nos vestibulares em questão aos seus padrões, né, padrões de estilo, padrões de questão e tudo mais, e o Enem acompanhou essa mudança. Então o Enem tem se tornado uma prova mais objetiva, uma prova mais conteudista. Então não se apegue a isso de que você não precisa estudar, que você vai passar. Não faça isso, estude. O Enem tem se tornado sim uma prova com conteúdos. Então não fique nessa de que não precisa estudar, porque você vai se dar mal. Então assim, beleza, você faz as 2 provas do Enem. Gente, o Enem digital vai ser exatamente a mesma coisa que o Enem impresso. Claro, com questões diferentes, temas de redação diferentes, enfim. Tudo isso, mas a prova segue o mesmo padrão, mesma quantidade de horários, enfim, é a mesma coisa. A única coisa que muda é que um é no papel e o outro é no computador. Essa é a única diferença. E como que acontece? Você vai fazer as provas. Gente, uma coisa. As pessoas se confundem muito no sentido da divulgação das notas. Por exemplo, o Enem, ele não leva em consideração a quantidade de questões que você acertou, mas sim se você acertou questões fáceis ou questões difíceis. Isso é meio que uma técnica para eles conseguirem ver se você chutou, vamos supor assim. Então, por exemplo, é por isso que as pessoas falam, eu acertei 30, e aquela pessoa acertou tipo 20 e tirou uma nota maior que eu. Porque o que acontece? Se você só acerta questões difíceis e erra todas as fáceis, a máquina que calcula, né, ela vai entender que você chutou todas as questões. Porque se você só acertou difícil, mas errou as fáceis, não faz sentido. Então eles vão te dar uma nota baixa. Se você acerta todas as fáceis e erra, tipo assim, e acerta umas medianas e erra as difíceis, sua nota vai ser ok, entendeu? Então eles vão vendo desse jeito, tipo, não é, você acertou 40, então sua nota vai ser mais alta do que alguém que acertou 30. Não, o Enem ele faz de outro jeito, por isso que isso é chamado de tri, né? É uma nota que eles calculam para meio que ter essa base de, você acertou questões mais fáceis, então a sua nota vai ser um pouco mais alta. Eu acho isso um sistema um pouco injusto, mas é o jeito que eles fazem a contagem das notas, então é assim que funciona. Então a gente só tem que aceitar mesmo. Então assim, depois que beleza, saiu a divulgação das notas e tal, em meados de janeiro você vai ter, né, a abertura das inscrições de 3 processos. Então o primeiro processo seletivo é o SISU. O SISU é tipo assim, é um dos principais porque ele dá oportunidade para todo mundo. Então, alunos de ampla concorrência, alunos de escola pública, alunos de cotas e tudo mais, têm essa oportunidade de entrar nas universidades federais. Então, o SISU, você vai lá, se inscreve, coloca a sua nota, coloca seu curso e sua faculdade de interesse. Daí, vai ficar mais ou menos uns 5 dias e sua nota vai ficar oscilando no sentido de, quer dizer, sua nota não, sua posição. Então vamos supor, você escolheu um curso que tem 20 vagas. Em um primeiro momento, você tava, sei lá, sua nota foi tanto e aí você tava na posição 10. Beleza, se contasse no primeiro dia, você tava dentro. Mas aí no segundo dia, aumentou 5 pessoas inscritas, vamos supor, e que estavam na sua frente, que tem uma nota maior que a sua, elas vão para sua frente. Então você já tá na posição 15 agora. E assim vai indo. E aí no final, depois que acaba todo o processo,
você vai ser chamado ou não para a chamada regular. Se você não foi chamado, né, para essa convocação regular, você pode ficar na lista de espera. Uma coisa boa do Enem é que roda muito a lista. Então, se você tava, sei lá, tinha 10 vagas e você ficou na posição 11, com certeza a lista vai rodar. Com certeza na próxima lista você entra. Porque a lista roda muito, muito, muito mesmo. Então, assim, esse é o maior processo do Enem, ele dá oportunidade para faculdades federais e algumas públicas. Por exemplo, a USP, né? Na USP você consegue ingressar em alguns cursos, são muitas poucas vagas, então eu acho que às vezes compensa muito mais prestar o vestibular tradicional, porque ele tem, tipo assim, a questão de 5 vagas. Eu lembro que acho que eu fui ver pra biologia, acho que tinha tipo 3 vagas para ampla concorrência. Isso não é nada, tipo, você tem que tá com uma nota, tipo, altíssima, entendeu? Mas claro que é super possível, lógico, mas eu acho que é muito mais fácil e viável tentar o vestibular tradicional. Acho que acaba ficando um pouco mais fácil de passar. Fácil, tá? Entre aspas, porque nenhum vestibular, nenhuma faculdade é fácil de entrar. Eu falo fácil nesse sentido de ser um pouco mais tranquilo na questão da concorrência e na questão das vagas se você tentar pelo vestibular tradicional. O segundo processo de seleção é o ProUni. No entanto, o ProUni tem alguns critérios, né? Por exemplo, alunos de ampla concorrência não podem participar. O ProUni, ele dá direito para alunos de escola pública, que estudaram a vida inteira na escola pública, alunos de baixa renda, alunos que estudaram em ensinos particulares, mas tiveram bolsas integrais, 100%, né? Então, tipo, não pagavam nada, e também para professores de rede pública. Para essas 4 modalidades, né, você consegue ter o ingresso em faculdades particulares. E aí, através de toda a sua nota, de todo o mesmo processo do SISU, de concorrência, lista de espera e tudo mais, você consegue obter descontos. Então, você vai obter descontos integrais, ou descontos 100%, ou descontos parciais. Então, você vai pagar 50%, 70%, e isso até o final do curso. É um processo muito bom e que abre muitas portas, né? E por fim, você tem o FIES. O FIES é o financiamento estudantil. Ele é voltado principalmente para alunos de baixa renda. Então você vai, assim, sua faculdade vai ser financiada, assim, todo o período que você estiver estudando. Mas ao término da graduação, você vai ter que devolver todo o dinheiro que foi pago, né, pelo governo. Você vai ter que devolver para ele aos poucos. Então é tipo assim, você vai financiar em 20 anos pagando R$400 por mês, entendeu? É uma coisa assim. Mas você vai ter que pagar tudo aquilo que o governo pagou no período que você estava de faculdade, você vai ter que devolver todo esse dinheiro por, sei lá, até o tempo que você tiver definido e tudo mais. Então, gente, é o seguinte, o Enem é assim que funciona, né? São 2 dias de provas e com esses processos seletivos. Eu, particularmente, sempre achei o Enem muito cansativo. Eu prestei ele 4 vezes, eu era vestibulando até o ano passado e eu presto desde o meu 2º ano do ensino médio. Então, eu prestei 4 vezes. E assim, eu acho uma prova extremamente cansativa, uma prova maçante, uma prova chata. Pra mim, fazer o Enem era tipo assim, eu odiava fazer o Enem. Mas o Enem tem essa grande vantagem, né, de abrir muitas portas. Você tem muitas oportunidades fazendo o Enem. Para faculdades federais, para faculdades particulares, para cursos do seu sonho, né? Então, assim, é isso que é a grande vantagem do Enem. Você poder ter essa liberdade de escolha, de você querer ir atrás, né, de alguma meta, de algum objetivo, de algum sonho. Então, eu acho que o Enem é muito bom por isso. Ele tem uma gama de oportunidades para todo mundo, né? Para literalmente todos os vestibulandos, todos eles têm oportunidades de ingressar através desses processos. Então, embora o Enem seja uma prova, né, com todos os defeitos que ela tem, ela é uma prova extremamente importante. Então, assim, se você vai prestar, estude, se esforce como qualquer outra coisa, porque o Enem, ele não é fácil, principalmente nessa questão da concorrência. Você tem
milhares de estudantes, é tipo, sei lá, 4 milhões de estudantes que prestam. Então, assim, é muita gente. Então, estudem, fiquem atentos a essas datas, fiquem de olho em todas essas notícias que estão acontecendo atualmente, de toda essa treta que tá rolando com a dia no dia, pra deixar muito claro, né? Adia Enem, por favor, mas fiquem atentos, fiquem de olho a tudo isso, porque querendo ou não, é um meio de entrada, é um meio de oportunidade para muitos estudantes, para muitas pessoas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um drive com os conteúdos que mais caem em todas as disciplinas do Enem. Todas, eu organizei bonitinho elas. Então deem uma olhada. Se vocês não começaram a estudar e têm vontade de ingressar numa faculdade, vai atrás, ainda dá tempo. Então você consegue. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se você não se inscreve no meu canal, se inscreva, porque eu vou estar sempre postando bastante coisa legal aqui. Deixa o seu like, me segue nas redes sociais. E é isso, gente. Um beijo.